Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial sobre os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. O tema de hoje é do dia 8 e o título é O Último Convite para Vencer. Prepara o seu coração, olho na tela e vamos então à leitura do texto principal que está em Apocalipse 18, verso 4, que diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Uau, esse é um texto tremendo, extraordinário. E a revista vai nos trazendo alguns tópicos muito impactantes. Eu selecionei alguns deles aqui. É claro que eu não vou ficar lendo a revista, mas, por exemplo, a revista fala sobre a proclamação do Evangelho ao mundo, fala sobre a consagração e a ação, fala sobre o batismo do Espírito Santo e, claro, nos desafia a pregar o Evangelho e a viver o Evangelho. Então eu peguei aqui alguns textos da Bíblia que estão relacionados a esse tema. O primeiro texto está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 14 a 16, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por que eu estou citando esse texto? Para mostrar que as ovelhas de Jesus estão espalhadas no mundo inteiro. Estão espalhadas nas mais variadas denominações e religiões do mundo. Jesus disse que ele ama as suas ovelhas e conhece as suas ovelhas. E ele fala assim: as minhas ovelhas estão hoje espalhadas em apriscos diferentes. Mas ele fala: a mim me convém conduzi-las, buscá-las, resgatá-las, trazê-las de volta. E finalmente haverá um só rebanho, um só aprisco e um só pastor. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que existe um caminho só verdadeiro, uma igreja só verdadeira. E ele quer buscar as suas ovelhas que estão espalhadas para esse aprisco, para esta igreja, para esse caminho, a fim de que finalmente haja um só rebanho e um só pastor. Esse é o plano de Deus, conforme está aqui na Bíblia Sagrada. Amém? Agora, para que isso aconteça, é preciso que o povo de Deus se consagre e pregue o Evangelho. Porque Jesus vai fazer isso se cumprir através do seu povo, através dos seus servos, ok? Então Jesus quer usar você e eu para que a gente possa levar esta mensagem de esperança e salvar as suas ovelhas, resgatar as suas ovelhas. E falando nessa ideia de que Jesus quer usar o ser humano, os seus servos, nós vamos para, por exemplo, Apocalipse 18, verso 1, eu tinha lido o verso 4, né? Mas agora vamos ler o verso 1. E veja só o que diz o capítulo 18 de Apocalipse, verso 1. Diz assim: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então aqui esse texto descreve o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, sobre o povo de Deus nos últimos dias, para que a terra inteira seja iluminada com a glória de Deus. É o derramamento do poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E esse texto ele faz um contraste com Isaías 60. Isaías mostra o mundo em trevas, o mundo numa escuridão espiritual, e o Apocalipse mostra esse mesmo mundo iluminado pela glória de Deus. Então, Apocalipse 18, verso 1 fala assim: o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. E aí esse verso, ele conversa com Mateus 24:14, que fala que o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. E conversa também com Atos 1, verso 8, que fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Esses textos todos vão conversando entre si. É uma conexão um com o outro, é uma cadeia, sabe assim? E vai mostrando claramente que Deus está totalmente focado em que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Para quê? Para salvar as suas ovelhas, para salvar os seus filhos. Ou seja, o Evangelho é para todos. E as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz, como eu li no começo. E então, existem ovelhas de Jesus que estão no meio da Babilônia, estão em lugares errados, em lugares cuja filosofia, cuja doutrina são totalmente contrárias à Bíblia. E por isso que na revista você tem Apocalipse 18, verso 4, porque o 18, verso 4 apresenta um apelo, um chamado. Mas se você pegar o capítulo 18 e ler o verso 1, 2, 3 e 4, vai fazer mais sentido. Por isso que eu já li o verso 1, agora eu vou ler o verso 2. O verso 2 fala assim, que esse
anjo que desce do céu com grande autoridade, que ilumina a terra com a sua glória, que representa o poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus. No verso 2 fala assim que então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ou seja, o verso 2 diz que quando Deus derramar o Espírito Santo, então a Babilônia vai cair, a Babilônia mística, a Babilônia espiritual, o engano espiritual de Satanás vai cair. Entendeu? Por quê? Porque o povo de Deus vai sair de lá. É o verso 4 que diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice em seus pecados e para que não participes das suas pragas, dos seus flagelos. Então, o texto está dizendo o seguinte, que nós precisamos nos consagrar, receber o poder do Espírito Santo, sair pelos caminhos envalados, anunciando a salvação em Cristo Jesus, a verdade bíblica, e o povo de Deus, sincero, vai ouvir essa mensagem e vai sair do erro e virar para a verdade, cumprindo assim João 10, de 14 a 16, e cumprindo assim Apocalipse 18, verso de 1 a 4. Esse texto é tremendo. Chegaremos a um ponto nesse processo em que vai acontecer o alto clamor do terceiro anjo, ou seja, uma pregação tão poderosa que vai abalar o mundo inteiro, e milhares de pessoas se converterão em um só dia, e milagres reais, verdadeiros, irão acontecer, milagres físicos e milagres espirituais irão acontecer no mundo inteiro. Essa é uma promessa que está lá em Zacarias 10, está lá em Joel 2, está lá em Lucas 24, 49, está em Apocalipse 18, verso 1. É isso. Por isso estamos nos 10 dias de oração e nas 10 horas de jejum. E eu convido você a se consagrar e a colocar sua vida nas mãos de Deus. E Deus vai fazer uma obra tão grande, que esse mundo vai ser evangelizado em pouco tempo. E Cristo voltará para nos buscar. Amém? Você crê? Eu creio. Se você crê, levante a sua mão e diga: eu creio. Amém, eu creio. Louvado seja Deus. Então pega esse vídeo e manda para os seus amigos, coloca nos grupos de WhatsApp da igreja, coloca nos seus canais, manda para quem você quiser, ok? E se inscreva em nosso canal, por favor. Faça também aqui os seus comentários e dê aquele joinha, aquele seu like, dizendo que você gostou. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe esta pessoa que ora comigo, abençoe esta família que está fazendo culto comigo, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre esta pessoa e que o Senhor nos use para levar o Evangelho para salvar mais pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero te fazer um convite. Visita uma igreja adventista do sétimo dia. Faça uma visita para nós. Procure o pastor, procure os anciãos, diga que você assiste os meus vídeos e que eu estou lhe convidando para isso. Você vai gostar, vai ser uma bênção na sua vida e você vai estudar mais a Bíblia e vai se preparar para a volta de Cristo. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.